Trouxemos aqui um material sobre uma proposta de trabalho de projeto que nós estamos trocando aqui com o Cefet, iniciando uma conversação para que o Cefet possa aderir também a esse projeto. E é um momento, assim, eu diria assim, muito especial aqui para o Instituto Terra Azul também, que é a instituição que eu represento. E antes de mais nada, deixa eu até me apresentar, né? Meu nome é Marcos Santana Lacerda, eu sou arquiteto, urbanista, colaborei com a fundação do Instituto Terra Azul há 22 anos atrás e desde lá permaneço também no Instituto. O Instituto Terra Azul ele inicia as suas atividades na área ambiental. Durante os 3, 4 primeiros anos era o foco do nosso trabalho, mas logo em seguida a gente já amplia para a área cultural e depois para a área de iniciação profissional. A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho, bem rápido, alguns slides, e a gente fez um destaque hoje aqui maior para a área ambiental com um tema na área de recurso hídrico. É um tema que a gente vai observar aqui bem caro para todos nós, né? A nossa cidade do Rio de Janeiro, ela está localizada aqui na região metropolitana e uma região que ela não produz água, é uma região totalmente dependente lá do estado de São Paulo, a gente diz assim porque é lá que nascem as águas do Paraíba do Sul, e nós aqui no Cefet bebemos água que nasce em São Paulo, que desce pelo Paraíba do Sul, que é transposta em Santa Cecília para o sistema Ribeirão das Lajes, produzir energia, e ali do que sai da produção de energia desce para o Guandu, e ali no Rio Guandu, então ele é captado na ETA Guandu, na estação de tratamento, e dali então é distribuído. E como nós, moradores da cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem ideia disso, quando na crise de 2013, 2014, a televisão mostrava falta de água em São Paulo, crise hídrica em São Paulo, aparecia ao mesmo tempo o Rio de Janeiro lavando calçada com aquela vassoura hidráulica que diz, né, que são as nossas mangueiras, querendo lavar água e desperdiçando água sem saber que o que estava acontecendo em São Paulo ia repercutir
fortemente aqui no estado do Rio de Janeiro, na nossa região. Só não tivemos uma crise extremamente forte, porque era uma época, e ali muito próximo, era a Olimpíada, Copa do Mundo, né, 2014, Olimpíada 2016. O estado do Rio de Janeiro não divulgou muito isso, mas nós que acompanhamos mais de perto, foram necessárias muitas intervenções físicas e de articulações institucionais para que realmente não faltasse água aqui na capital, na região metropolitana. Então, esse contexto, que a gente diz que para nós é muito caro, precisa chegar à população, precisa ir para a ponta. A gente tem que entender que nós vivemos numa cidade, 6,5 milhões de habitantes, que são totalmente dependentes de outra bacia hidrográfica e que, por isso, se não buscar soluções também alternativas para que, em momentos de crise, a gente não tenha que passar por momentos muito difíceis, nós precisamos, então, abrir um debate, um diálogo e o envolvimento, principalmente, eu digo, da academia, para que ela nos ajude a trazer soluções técnicas, soluções viáveis, para que, em curto período de tempo, a gente tenha saídas, né? Não é muito fácil, não é muito fácil. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas o que o Instituto Terra Azul, então, vem buscando colaborar e fazer? Nós nos aproximamos da política nacional e estadual de recurso hídrico desde 2005, basicamente, quando o Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara foi instituído. A política nacional, ela é uma política de 1997, foi instituída através da Lei 9433. Ela institui a política e institui um sistema. Esse sistema ele foi composto por várias instâncias. Uma das instâncias chama-se Comitê de Bacia. O Comitê de Bacia, então, ele chega no momento, eu diria até político do nosso país, que apostava muito em modelos diferentes de gestão. Não modelos centralizadores, mas modelos participativos. Modelos em que a sociedade, já desde lá da Constituição de 1988, ela vinha lutando, brigando para ser inserida. Então, começam a aparecer conselhos, comitês, fóruns, colegiados que buscavam estarem ali, né, principalmente a sociedade civil, estarem ali inseridos para poder colaborar com a feitura das políticas públicas. A Lei 9433, ela aparece em 97, mas como resultado desse debate, dessa discussão. E o Brasil ele aposta no modelo que é o modelo francês, através de comitês. E esse modelo francês, testado e já há muitos anos lá trabalhado, chega ao Rio de Janeiro, ou melhor, chega ao país, e no nosso caso aqui, Rio de Janeiro, em 2005, com a formação do Comitê da Baía de Guanabara. Os comitês são multiplicados, nós temos 9 regiões hidrográficas no estado, cada região hidrográfica possui um comitê de bacia também, e o Instituto acabou, então, pela sua área de atuação. À época, fazíamos um trabalho muito grande no Parque Nacional da Tijuca, era um projeto chamado Água em Unidade de Conservação. Esse projeto ele monitorava várias nascentes, vários cursos d'água que surgiam no Parque Nacional da Tijuca e desciam para as 3 vertentes, ou seja, para a Baía de Guanabara, para a Zona Sul, Lagoa Rodrigues de Freitas, para a Baixada de Jacarepaguá, para o sistema lagunar. Então, monitorávamos, fazíamos projetos de reflorestamento, um projeto grande de educação ambiental com escolas e comunidades, e ali, naquele período, o comitê surge e, como a gente trabalhava com a vertente para a Baía de Guanabara, a gente se aproxima. De lá, demorou um bom tempo, foi até 2011, quando, por meio de uma resolução do Conselho Estadual, o comitê deixa de ser um comitê estritamente com aqueles municípios que drenavam direto para a Baía de Guanabara, que é da Baixada Fluminense, ou do lado leste, pegando lá Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, e ele cresce.
ele amplia para os sistemas lagunares também. Então, a Baixada Jacarepaguá, Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu, Piratininga e Maricá, que fazem parte da região hidrográfica, passam a fazer parte do Comitê da Baía de Guanabara. Esse contexto aqui inicial, para a gente poder, então, agora começar a abrir aqui os slides, é para vocês entenderem, então, o norte, o foco do que vamos conversar. Precisamos de saídas, e o Instituto resolveu investir muito forte na formação da juventude, trazendo a juventude para esse debate, abrindo portas das estruturas montadas no sistema de gestão de recurso hídrico para que a juventude pudesse ser inserida, entender como é que esse sistema funciona e poder se inserir nele, se aproximando daquelas instituições que, no fundo, são aquelas que estão aí oferecendo espaço no mercado de trabalho, futuramente para esses jovens também ingressarem. Então, o comitê ele é formado pelo poder público, federal, estadual, municipal, formado por empresas, grandes consumidoras de água, então a gente chama usuárias de água, as grandes usuárias de água, mas não são só empresas, a gente tem uma diversidade de usuários, né? Desde a área agrícola, um grande produtor, né? Um grande agricultor, ele é um grande usuário, ele capta água para irrigar a sua plantação. Nós temos usuário de água da área do saneamento, uma SEDAI da vida, por exemplo, ela capta água e vende água, trata e vende, ela é uma grande usuária. Nós temos a sociedade civil também, que aí é formada por universidades, por ONGs, associações, federações. Esse colegiado é que eu digo sempre para o jovem, ali, se você quer avançar pela área ambiental e tem um pouco desse viés, talvez, aí, resíduo sólido, recurso hídrico, energia alternativa, essas áreas, você não pode deixar de passar pela discussão dessa política de recurso hídrico, porque é ali que você vai ver como se constrói, como se defende e luta-se para que ela seja implementada, né? Então, ele é um bom espaço de aprendizado. E o Instituto ele montou um projeto chamado Fórum de Juventude em Recurso Hídrico. Esse fórum, o primeiro fórum foi instituído, construído, né, montado num projeto que avançou no período de 2012 a 2014, e final de 2013 a gente já tinha uma massa crítica, a gente montou um curso de gestão ambiental com foco em recurso hídrico para os alunos do ensino médio. Trabalhamos com 6 escolas de ensino médio na região da Baixada de Jacarepaguá, e aí, durante 1 ano e meio, os jovens participaram de todo o processo, e, ao final, eles entenderam que estavam prontos para pensar em algo de forma coletiva. E aí o fórum é instituído. O fórum, a gente vai ver um pouquinho o modelo ali, nos levou a acreditar nesse propósito. Então, a instituição montou uma plataforma de ensino à distância, montou um mini curso, é bem pequeno ele, porque ele é só para estimular, são 6 videoaulas, com aulas muito curtinhas, de 15 a 20 minutos, mas ele dá uma nivelada para o aluno que vai iniciar essa aproximação com a temática do recurso hídrico, muito legal. Ele dá um panorama do Estado, ele fala um pouco sobre cada região hidrográfica e ele fala, então, sobre a estrutura do comitê, e você que vai formar um fórum pode olhar e se inspirar nessa estrutura, porque ela é extremamente participativa, democrática, descentralizada, e aí o fórum fica a mensagem de constituição do fórum ali. Então, depois de constituir a plataforma, o minicurso, começamos a avançar além do ensino médio, e aí começamos o ano passado a trabalhar com as universidades. Então, a gente startou já o fórum na Estácio, na região da Baixada de Jacarepaguá, nós já startamos o fórum na PUC, pegando a região da Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente já fez aulas inaugurais, semelhante a essa aqui, na UFRJ, na UERJ, e também
na Universo, lá em São Gonçalo. E nossa intenção é poder ter fóruns de juventude estabelecidos no entorno da Baía de Guanabara, criando uma grande rede de juventude, pensando, debatendo, discutindo soluções, caminhos para a gestão compartilhada de recursos hídricos também. O projeto ele oferece uma série de oportunidades. A gente até diz que o projeto ele é um grande programa de estágio, porque seja pelo processo de capacitação, que aí temos hora do estágio voltada para a capacitação. Temos atividades também que contam horas no estágio e atividades do tipo. Nós escolhemos um rio, um trecho de rio próximo à unidade de ensino, e aí temos algumas ações voltadas para aquele rio. Nós temos produção de artigo, a gente incentiva o jovem a escolher, a gente tem uma lista de temas, onde a gente trabalha ao longo das capacitações aqueles temas, e ele escolhe um dos temas para produzir um artigo simples, mas para ele já mostrar o envolvimento dele no tema e a gente poder dar visibilidade ao aluno para que ele possa ser conhecido também por estas entidades que formam o Comitê de Bacia. Nós temos um desafio, que eu não sei se aí eu tenho dúvida, não sei se a gente vai conseguir fechar, porque isso depende de parcerias, mas a proposta está bem sólida, que é a construção de uma tecnologia socioambiental. A ideia é a formação de um aplicativo, onde a gente, com os jovens, no debate, construa esse aplicativo para ele auxiliar a comunidade local, o entorno da onde o trabalho acontece, na instituição de ensino, para que possa se usar o aplicativo para minimizar impactos de resíduo sólido no curso d'água. Então, esse está dependendo ainda de algumas parcerias para a gente avançar, já que o grupo que tem se envolvido é um grupo muito eclético mesmo. A PUC, por exemplo, ela está com 10 cursos, alunos de 10 cursos envolvidos. Então, tem desde de engenharia civil até letras. Então, há uma diferença em termos de formação na área ambiental muito grande. Mas ele é fundamental, essa diversidade, porque falar sobre recurso hídrico, quando a gente diz que é necessário que esse discurso chegue lá na ponta, nós precisamos de gente de comunicação, de pedagogia, de serviço social, não é só de engenharia. Não é só de engenharia. Então, essa diversidade, lógico que leva mais tempo para dar unidade no grupo, e aí o fórum também está mais consistente. Mas a gente aposta que esse seja o melhor caminho mesmo. Então, assim, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre o projeto e contextualizando um pouco tudo isso aí que a gente já falou. Salvador, acho que levou aqui o nosso... Não, eu estou brincando com ele, mas porque eu botei ele em algum lugar que eu não sei onde foi. Está aqui, está no bolso daqui. Vamos lá. Então, Instituto Terra Azul, fundado em 97, inicialmente na área ambiental, cultural e iniciação profissional, são as 3 áreas de atuação. O Instituto ele está localizado num espaço muito legal e muito propício para a gente exercitar projetos de extensão com a academia, porque a gente está localizado dentro da Ilha da Gigoia. É uma casa com estrutura legal para a gente fazer capacitações, treinamentos e vivenciar uma bacia hidrográfica, porque toda essa região aqui ela é conhecida como Baixada de Jacarepaguá, ou bacia hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá, ou bacia hidrográfica dos sistemas lagunares de Jacarepaguá. E ela é cercada aqui, aqui embaixo é o maciço da Tijuca, que roda, e mais aqui ele quase que se integra com o maciço da Pedra Branca. Então ele cria realmente uma cadeia de montanhas protegendo uma baixada para onde as águas que descem nessa vertente, elas caem no sistema lagunar, e do sistema lagunar vai para o mar. Então, vivenciar essa experiência é muito legal. Entrar, pegar o barquinho
e a gente rodar isso daqui e entender os impactos que esse sistema lagunar tem em função de processo de ocupação desordenado em margens de rios ou margem da lagoa, resíduos que são lançados, esgoto, perceber o manguezal, né, que é ali a junção das águas que descem, né, a água doce que desce dos rios com a água do mar que entra pelo canal de Joatinga aqui na ponta, né, e aí ainda olhar alguma coisa, é muito pouco, muito pouco. Nós temos muito pouco manguezal ali, né, mas pelo menos a gente tem uma ideia da sua importância, do papel dele, né, quase como um berçário mesmo, né, de uma série de espécies que entram do mar pelo canal, desovam aqui, para que depois essas espécies voltem para o mar também. Então, entender tudo isso é interessante, porque, na prática, a gente vai perceber o que a gente tem que falar com quem está aqui, né? Com quem está aqui, com quem está aqui, com quem está em condomínios e comunidades e tudo mais. E a gente vai entender a importância das políticas públicas aí também. Então, esse é o espaço onde a gente está localizado. A sede nossa, ela tem uma casa na frente, é um salão no centro do terreno, onde é possível ter encontros, treinamentos, capacitação. No fundo desse terreno tem 3 andares, um andar logo embaixo também uma sala, a segunda é um estúdio, como esse, onde a gente... aqui é um programa sendo montado pelos jovens, chamado Espremendo o Cérebro, onde a gente conta a história de ocupação da Baixada de Jacarepaguá de 1500 até 2010, 2012. Então, eles estudam, pesquisam, produzem roteiro e aí produzem a gravação. A gente também, nesse espaço, quando não tem lá as cadeiras, é o espaço da área de cultura, teatro, música, dança. Tem uma sala de informática, e aqui é a foto do primeiro fórum, então, que foi montado em 2013 para 2014. Esse é um pouquinho aí o espaço nosso lá. Formamos 3 centros, o Centro de Capacitação Ambiental, que a foto com o barquinho, esse era um barco que nós tínhamos, um catamarã, não temos mais, mas ele retrata um pouco da iniciativa do Centro de Capacitação, que é capacitar na prática, lá na ponta, né? Hoje a gente, para manter o barco, é muito caro, manter o barco na marina, pagar um barqueiro, é motor, então abrimos mão do barco e a gente aluga o barco no momento que precisa, quando tem atividade. O Centro de Formação Cultural, a gente também já tivemos uma série de projetos na área musical, percussão, sopro, corda, canto coral. E, no caso, o Centro de Iniciação Profissional, isso foi a primeira salinha em 2003, quando a gente montou o primeiro espaço. Ela fica como uma referência também nessa área de inclusão digital e projetos na área de informática e de TI. Então, eu trouxe, agora, ainda há pouco mesmo, eu mudei uma sequência, eu botei essa imagem primeiro, para trazer a ideia do que a gente está falando e aonde estamos, né? Para todo mundo poder se ver. Na verdade, a imagem que a gente vai ver é da região metropolitana e que se confunde um pouco com região hidrográfica 5. Como eu falei, são 9 regiões hidrográficas. Nós estamos na região hidrográfica da Baía de Guanabara, a região hidrográfica 5. E ela se confunde porque 21 municípios da região metropolitana, se a gente olhar, basicamente, todos eles, quase, são 17, eles estão inseridos na região hidrográfica 5. Então, embora a região metropolitana ela extrapole, mas a gente vê que os municípios, pelo menos parte dele, está dentro da região hidrográfica. E que isso é um grande desafio para a gente, porque o nosso modelo de gestão de território ele passa por um desenho político-administrativo, ou seja, é um desenho de delimitação de bairro, de região administrativa, de área de planejamento, de município, e, na verdade, não há lógica no modelo de divisão desse, porque quando a divisão do bairro passa aqui no meio dessa rua, um lado da rua está num bairro,
O outro lado está em outro bairro. Se esse bairro faz parte de uma área de planejamento que está recebendo um projeto urbanístico, o outro lado da rua não recebe os mesmos benefícios, envolvimento, debate, discussão e para esse projeto urbanístico, porque ele está em outra área de planejamento. A região hidrográfica não. A região hidrográfica ela é definida pela cumeada dos nossos relevos, que fazem com que tudo que está dentro daquela bacia seja observada, vista, né, e percebida como aqueles que vão receber os impactos de tudo que acontece naquela bacia. Então, chove muito, a gente sabe muito bem aonde a água cai, aonde a água corre, e eu não tenho divisão de ações planejadas e dinheiro orçado para o bairro tal, para a região administrativa tal. Eu tenho que pensar na bacia hidrográfica. Então, quando a gente olha esse desenho, ele é um desenho muito mais eficiente para o planejamento do que um modelo como esse aqui em cima, de visão municipal. Então, só que ele traz outras dificuldades, ou seja, o Rio de Janeiro, por exemplo, que é isso aqui, né? O Rio de Janeiro, a metade dele aqui é o maciço da Pedra Branca. O maciço da Pedra Branca divide águas que descem para a Baía de Guanabara ou descem para o sistema lagunar e para o mar, e o outro lado verde roda, joga água para a Baía de Sepetiba, que já é um outro comitê, que é o Comitê Guandu. Então, esse entendimento inicial faz a gente olhar agora para como que o comitê está formado. O comitê é formado por 6 subcomitês. Então, tem o subcomitê de Jacarepaguá, Rodrigo de Freitas, Itaipu Piratininga, Maricá, o comitê leste, que aí sim drena todo ele direto para a Baía de Guanabara, e o comitê oeste também direto. Ou seja, são 17 municípios envolvidos dentro do comitê, com instância municipal, o Estado atuando e a União também, e aí aquela formação que eu falei antes, né? Com empresas, sociedade civil. E é esse o contexto que nos ajudou, há um tempo atrás, montar o programa Fórum das Juventudes em Recursos Hídricos. Ou melhor, o programa é Fórum da Juventude para Cidades Sustentáveis. O projeto que a gente vai então detalhar é o projeto Fórum da Juventude em Recurso Hídrico. O programa Fóruns para as Cidades Sustentáveis, ele vai na linha, né, de contribuir com um debate muito mais amplo. Ele não passa pela discussão só de recurso hídrico. Então, cidade sustentável, a gente envolve aqui no debate uma série de políticas públicas. E a gente diz que o programa ele é uma metodologia de inserção da juventude no debate dessas políticas públicas. É isso que a gente quer. A gente quer pegar o aluno que está lá na escola, na academia, e que aí tem essa visão importante, técnica, que ele possa ir lá na ponta e entender agora como que essa discussão técnica e teórica também ela está sendo aplicada no dia a dia na discussão da política pública. O programa é isso, né? E quando a gente desenhou o programa, a gente desenhou inicialmente com o modelo de rede, né? Elegemos 6 áreas de gestão. Então, desenvolvimento humano, recurso hídrico, são as áreas de gestão que nós, Terra Azul, já atuávamos. Então, por isso, ela inicia assim. Ou seja, o desenho de rede é o núcleo, é o nó, que vai abrindo e que vai, em algum momento, se encontrando e criando um novo nó, porque desenvolvimento humano passa necessariamente com a discussão lá em recurso hídrico. Vai gerar um nó ali. É o recurso hídrico com resíduo sólido. Vai gerar um novo nó, um novo núcleo, e assim vai ramificando. Então, o desenho de rede vai ajudar a mostrar que tudo isso aqui está integrado de alguma forma. E aí a gente desenha o Fórum da Juventude em Recurso Hídrico para as bacias da região hidrográfica da Baía de Guanabara, né? O que a gente falou antes, o projeto agora ele traz oportunidade de estágio, oportunidade de um curso livre com foco na gestão de recurso hídrico, gratuitamente, a elaboração de artigos, né, ou TCCs também, com foco na temática trabalhada,
a participação em reuniões dessa gestão compartilhada. O Instituto Terra Azul, desde o ano passado, ele assumiu a presidência desse comitê, do Comitê da Baía de Guanabara. Então, de certa forma, então, a gente tem uma grande facilidade de poder ajudar aí inserindo hoje essa juventude nesse debate, seja lá com a programação do Conselho Estadual, da plenária do comitê, da plenária de subcomitês, de câmaras técnicas. São vários espaços que são oportunos, né, para discussão. Deixa eu voltar ali rápido. E participação aqui nas reuniões e desenvolvimento de tecnologia socioambiental, que eu falei sobre o aplicativo. Esse desenho, ele, na verdade, ele está aí, talvez assim, amparado, né, demonstrado a sua real necessidade, quando a gente olha para alguns números, alguns dados, e que a gente vai vendo que a nossa região pode ser um grande exemplo com iniciativas como projetos como esse para o país inteiro. Porque a gente fala de regiões no país, né, mais de 11 milhões de pessoas vivendo em aglomerados subnormais, e só a cidade do Rio de Janeiro a gente já passa de 2 milhões aí. A gente fala de 59% de uma população no país está concentrada em região metropolitana. No Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, são 16 milhões. Estão na região metropolitana quase 12 milhões. 70% da população do estado está aqui na região metropolitana, né? Falamos que no país 12% desses aglomerados subnormais estão sobre margem de córregos, rios, beira das lagoas, e a gente não precisa fazer o desenho disso para a nossa cidade. A gente vira para um lado, vira para o outro, a gente vai enxergar isso acontecendo. E também 19% quase dessa população de aglomerados em encostas no país. E aí a cidade do Rio de Janeiro também a gente não precisa exemplificar muito, é visível, né? Ou seja, essas características ali desenhadas, elas estão aqui, perto de nós. E se nós não estudarmos isso, nós não propormos soluções para isso, com certeza quem está mais longe, mais distante de um grande centro como o nosso aqui, vai ter muito mais dificuldade também. Então é hora da gente encarar essa situação e botar a juventude debatendo, discutindo na prática tudo isso, né? Então, o fórum, ele também, eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder abrir uma conversa aqui junto. Então, o fórum, ele traz compromisso com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 8 ODS que a gente ali identifica. A gente fala sobre construção de governança, ou seja, governança onde a gente olha para esse desenho que está aqui e a gente vê que há uma governança aí que talvez não deu muito certo, né? Independente de partido político, de governante, independente de qualquer coisa. Não dá para a gente sair na rua e botar a responsabilidade do que está lá fora em uma pessoa, ou em partidos. O que existe é forma de governança. Essa forma de governança que está aí não nos ajudou muito. Trouxe isso aqui para a gente. Então, a gente tem que mudar essas formas de governança também. Então, precisamos discutir esse novo conceito de governança para as políticas públicas, né? Quais são as parcerias, como é que a gente abre uma discussão para fazer um tratamento mais integrado das políticas públicas também. Então, vou passar essas duas que a gente viu lá atrás. E aí, aqui dá um foco só aonde o projeto do Fórum da Juventude ele começou. Começa lá na Baixada de Jacarepaguá, nesse local onde o projeto acontecia, às margens da Lagoa de Marapendi. Essa daqui, para quem não conhece, é a Lagoinha, né? Ela fica aqui também, nessa região. A Lagoinha fica dentro do Parque Chico Mendes, é um parque natural municipal, que se conecta muito mal hoje, né? Muito mal, pelo canal das Taxas aqui, à Lagoa de Marapendi, né?
E aí o projeto era um projeto de recuperação dessa faixa marginal de Manguezal e Restinga, e ali o núcleo se implantou e aí começou o trabalho da formação do fórum lá. Nós fizemos uma publicação contando um pouco a história desse primeiro fórum, e à época ele já vinha com o nome Fórum de Juventude em Comitê de Bacia, uma experiência de formação de jovens em gestão de recurso hídrico. Esse foi um primeiro grupo, e o foco do trabalho do fórum é jovem educa jovem, jovem mobiliza jovem, jovem capacita jovem, ou seja, é o trabalho do fórum com jovens, sempre atraindo novos jovens para dentro e ampliando aí esse leque de pessoas e de debates e de discussões. Inicialmente, aqui na frente eram alguns alunos do ensino médio, e aqui atrás já um grupo da universidade, do curso de Biologia da Estácio, que também se aproximou e começou a fazer parte. Objetivos do fórum é mobilizar, é capacitar, é disseminar, é articular a participação da juventude de diversos segmentos da sociedade. E aí a gente dá um foco aqui nesse programa de estágio. A gente fala das horas de capacitação, tanto à distância como capacitação presencial, porque aí de 15 em 15 dias a gente está na instituição de ensino, onde a gente faz um encontro, 1h30 às vezes, assim a gente está fazendo na Estácio, na PUC, em outros locais. A gente vem, faz uma capacitação complementar àquela da videoaula, sempre temática. Agora lá a gente já passou por ODS, mudanças climáticas, a última de saneamento, aí saneamento ecológico, saneamento convencional, e tem agora de comunicação para a semana que vem. E assim vai na capacitação presencial e à distância, participação nas reuniões de comitês, horas de participação em eventos, hora de desenvolvimento de tecnologias socioambientais e hora na elaboração. O projeto de estágio, na verdade, ele é o artigo, é a produção do artigo, né? Que ali é que o projeto de estágio ele se materializa, na verdade. A gente mostra aqui bem rápido o curso à distância. São esses os temas. A gente começa por gestão participativa, que é uma provocação mesmo para todos que se envolverem, entender a importância dessa gestão participativa, da gente se ver dentro da discussão que extrapola a unidade de ensino, né, a academia. A gente, como cidadão, precisa estar nesse debate, porque não adianta entregar o nosso futuro na mão de alguém, e a gente demora muito para aprender isso. Quando a gente aprende, a gente já está de cabeça branca já, aí já às vezes é tarde demais. Então quem está começando a sua vida, né, hoje, precisa entender mais rápido isso e está lá na ponta, discutindo, debatendo, cobrando, exigindo, acompanhando. Se não faz isso, não adianta fazer movimento na rua de reclamação, não adianta fazer quebra-quebra. A gente só está piorando a nossa situação. O que importa é a gente estar no lugar certo, na hora certa, para que não deixe passar uma lei que vai nos prejudicar. Não deixe ser aprovado um programa que, ao invés de botar o dinheiro lá na rua, vou botar no bolso de alguém. É aí que a gente tem que estar. Mas se a gente não souber como chegar lá, a gente acaba ficando olhando de longe a matéria que está no jornal, na televisão, e que nem sempre espelha a verdade dos fatos, né? Então, esse projeto ele busca falar um pouco isso, né? Sobre a gestão participativa, um pouco o panorama do Estado, algumas atividades produtivas por região, porque é a atividade produtiva que necessita de água, e aí quanto de água eu preciso para produzir e para existir aquela região economicamente, e se ela não resiste, não gera emprego, e aí eu estudo e depois o mercado de trabalho não me absorve. E olha como está tudo aí integrado. E a gente está começando a falar da integração pela água, né? Se a gente não entende essa necessidade de estudar, de mencionar bem a nossa demanda de água, está arriscado que a oferta não vai resolver amanhã vocês entrarem no mercado de trabalho. Tem a ver com a água. Porque a crise hídrica gera um problema econômico no Estado. E quando o econômico
é afetado, todas as outras instâncias são afetadas. É prejuízo na saúde, é prejuízo na educação, é prejuízo no urbanismo, é prejuízo em tudo, né? Então, por isso ele é apartidário, ele é acadêmico, ele é a curso, ele é a tudo, né? Extrapola tudo o tema, né? A gente fala um pouquinho da capacitação presencial, dos colegiados que a gente falou, participação de eventos, e o projeto de estágio em si, a gente sugere alguns temas para o projeto que vai gerar o artigo, né? Então, dá só alguns exemplos, aí a gente aqui já encerra, que é exemplos assim, do curso de biologia. A gente aqui, para eles lá na Estácio, a gente elencou exemplos bem curtos e rápidos sobre fauna, que tipo de artigo, de proposta eu poderia pesquisar um pouco mais e eu fazer um pequeno artigo sobre aquilo. Da flora, de resíduos sólidos, poluição hídrica, já no curso de engenharia ambiental, química, quais são os temas que estão aí e que todos eles, isso é importante dizer, todos eles, não é porque eu acho interessante aquele tema e vou fazer um estudo, uma pesquisa, um artigo, não. O que o mercado precisa, o que as instituições que estão dentro de um comitê de bacia estão interessadas, e não tem tempo nem para abrir a internet para procurar alguma coisa. Se eu sei que tem interesse lá, deixa eu debruçar um pouquinho do meu tempo, produzir um artigozinho, 3, 4, 5 paginazinhas e mandar para lá. O cara vai falar assim, eu não tenho tempo, eu não consigo sistematizar. Exemplo, projetos de educação ambiental numa bacia hidrográfica. O comitê de bacia está querendo fazer a montagem de indicadores para projetos de educação ambiental para ajudar a aprovar, colocar dinheiro em projetos que chegam lá no comitê. Só que ele não tem indicadores. Ele não sabe como avaliar se aquele é um bom projeto ou não é. Aí eu estou aqui, sei disso. Deixa eu ver se já existem indicadores no país construído e que aqui o comitê nem parou para poder pesquisar isso. Eu vou lá e vou produzir um artigozinho e falar, olha, lá em Recife, a instituição tal já produziu alguns indicadores nessa área e também lá no Rio Grande do Sul. Eu faço lá só a juntada de informação e uma análisezinha sobre isso pressupõe uma oportunidade para alguém no comitê chamar para querer conhecer melhor aquela pessoa, para fazer uma apresentação, e assim a gente começa a ser inserido nesse mercado de trabalho. E aí tem vários cursos, tem várias áreas, tem vários temas, e por isso assim há uma diversidade possível da gente ter ao final do ano, início do ano que vem, metade do ano que vem, um leque de documentos produzidos, onde a PUC, por exemplo, já percebeu o dinamismo e a oportunidade que isso pode dar de referência também para ela, e se comprometeu com o fórum local agora, terça-feira passada, na outra terça lá, de criar uma publicação exclusiva dos artigos que vão ser produzidos por aquele grupo de jovens. Abriu o Face dela, da PUC e do NIMA, que é o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, para que todas as matérias do fórum sejam publicadas também dentro da página do Face. Ou seja, o fórum ganha força, o fórum ganha espaço e o fórum ganha institucionalidade, para poder dizer, não, eu represento o fórum da PUC. E lá a gente debate, a gente entende, a gente defende, a gente se coloca dessa forma. E assim vai junto, né? Vai crescendo. Né? Então, a localização inicial agora, hoje a gente está colocando aqui o Cefet como já um parceiro para esse ano, porque aqui nós já deixamos em laranja as universidades onde já fizemos a aula inaugural, mas que a gente sabe, cada uma tem o seu momento, tem uma história ali. Exemplo, a UFRJ é a mais propícia para sair com o fórum ainda esse ano. Entretanto, as 3 universidades, ou estadual ou federal, elas perderam uma coisa que era fundamental aí. Ou seja, aqueles que estavam em coordenação de curso perderam o seu apoio financeiro por
um decreto presidencial, tirando esse benefício dos coordenadores. A gente tinha acabado de fazer a aula inaugural no semestre passado na UFRJ, nós tínhamos 45 alunos já cadastrados para iniciar o fórum, e houve uma paralisação, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, porque eu não sei mais se eu consigo continuar na frente de todos os cursos, nessa coordenação e nessa mobilização. Então, nós vamos ter que primeiro arrumar a casa para ver como é que isso tudo vai funcionar. Mas já está lá, o fórum está lá com o seu e-mail de alunos tudo montado, a gente vai conversando com os jovens para não deixar morrer, mas há uma questão interna delicada para saber como o funcionamento vai rolar. Então, esse é um pouco o desenho da proposta que a gente aí vem fazendo, desenhando, e um planejamento inicial para quem começou no semestre passado, no mês de março, o primeiro encontro, a gente tinha, a partir de abril, a gente começou... Opa, deixa eu voltar ali. Melhor, quem começou em março para abril, a gente começou dessa forma, com articulação com a entidade de ensino, assinatura de um termo de parceria, mobilização e inscrição de alunos. Capacitação já rolou as videoaulas, ensino à distância, e os encontros de diálogo que a gente está chamando esses mais presenciais. A gente não instituiu, assim, da maneira com que a gente aqui tinha colocado, uma eleição e posse de representante no fórum, porque a gente entendeu que precisa amadurecer mais isso. Ali é para tirar 3 representantes que vão se encontrar com representantes de outros fóruns ou vão estar presentes em determinados momentos. Como ainda os fóruns estão nesse processo mesmo do diálogo, da capacitação, a gente ainda não tirou essa representação. Mas já constituímos os grupos de trabalho, mobilização, capacitação e comunicação. São os alunos hoje que promovem as capacitações presenciais, eles é que escolhem os palestrantes. Não era nem essa a ideia, mas a gente percebeu o potencial deles e aí deixou eles fazerem isso. Então, eles articulam com professores, com técnicos de alguma instituição, convidam o grupo, esse é o grupo de capacitação, o grupo de mobilização mobiliza os alunos na universidade, quem vai vir para aquele dia. Então, não é o instituto, não é o professor da universidade, ou aqui, nesse caso, o Cefet. O grupo do fórum tem um trabalho. Ele não fica como recebedor e apenas ouvinte. Quem faz o fórum acontecer são os alunos. E assim, o fórum de comunicação, nós montamos uma página de Facebook, eles produzem a matéria, exemplo, sobre uma palestra como essa, tiram as fotos, pegam um currículo lá de quem foi o palestrante, faz um resumozinho do que foi o tema e eles publicam na página do Face lá. Então, já há uma movimentação como fórum para eles poderem começar a exercitar depois um trabalho mais em rede, né? E assim a gente está aqui, tem um desenho que vai avançar até julho do ano que vem, tentando fechar um ano praticamente aí, né? De julho de 2019 a julho de 2020, com as atividades do fórum acontecendo também. Então, essas são, embora a fala tenha sido longa, mas é um resumo de muita coisa que está acontecendo aí e de um desafio gigante que é a gente, num momento, às vezes, assim, delicado, né, que a gente vai vendo no país, no Estado, com muita dificuldade dessa participação, ela se manter. Que antes a gente tinha espaços de participação. Hoje, a área de recurso hídrico, por exemplo, ela está sofrendo um ataque extremamente grande. Nós, no Conselho Estadual, também por decreto, houve a extinção da participação de forma paritária, ou seja, de forma semelhante, equitativa, igual, né, em termo numérico, para todos os 3 segmentos. Então, você tem colegiados que o maior número agora é poder público. A sociedade civil não vota mais como poder público. Então, eu sou voto vencido, na verdade. Você pega o Rio de Janeiro, fez uma construção de Câmara Metropolitana, tentando voltar e criar uma instância que pense na região metropolitana junto. Câmara Metropolitana, que já em lei, esse ano, tinha sido
apontado para um instituto metropolitano. Como é que isso vai funcionar? Através de um grande colegiado. Agora, aí, há 2 semanas atrás, teve um decreto do governador que acabou com a participação da sociedade civil dentro desse colegiado. Então, a sociedade civil não está mais lá dentro. Ou seja, a gente vai olhando para um futuro que não nos aponta boas questões para participação. E, por isso, a gente acredita que não vão ter muitas oportunidades para quem hoje está na academia, juventude, de poder entender como tudo isso acontece. Porque não está lá a sociedade civil, as instituições que representam a sociedade civil não vão estar lá na ponta, então provavelmente o aluno também não vai estar lá na ponta. E por isso que a gente acredita que projetos como esse são importantes para manter o mínimo possível de oportunidade para a juventude se envolver com as políticas públicas, né? Então é isso, vou deixar aberto aqui para a gente tirar dúvida, perguntar, conversar um pouquinho. Tá? Obrigado. Essa juventude que está... Precisa de microfone para gravar? Tá bom, né? Essa juventude que está atuando aí, ela também é da periferia, pessoal que vive em comunidades, que você colocou instituições de ensino de curso superior, né? E a gente tem algumas lideranças de juventudes em comunidades que são grandiosas, né? Eles produzem bons trabalhos e podem comprar a ideia também de ajudar, né? Porque eles fazem parte do contexto e, com certeza, essa integração, seja através de mídias sociais, a participação deles nesse contexto, vai trazer bons resultados para divulgar o trabalho, que é excelente, tá? Não acho que você foi longo, não, acho que você foi necessário, ok? Parabéns aí. Fábio, tua colocação é importantíssima. O que eu vou colocar em cima de um contexto, né? Esse projeto de fórum, lá 2013, ele aconteceu com unidade de ensino, do ensino médio, sempre localizadas próximas às áreas de baixa renda até, com rios extremamente comprometidos com a falta de saneamento no território ali e que gerava, portanto, um problemaço de poluição, degradação dos cursos d'água. À época, esse projeto ele tinha um financiamento e aí ele criou uma estrutura capaz de suportar muita coisa que foi feita. Esse projeto hoje, atual, não. Esse ele é bancado pelo Instituto Terra Azul 100%. Então, ele nos traz algumas limitações. E quando a gente, no ano passado, voltou na discussão e na implementação dos fóruns, a gente percebeu uma limitação nossa, lógico, clara, né? E aonde que a gente... Aí foi uma opção. Onde a gente resolveu investir para que talvez resultados mais concretos pudessem acontecer e ficar mais permanente ao longo de um tempo, que nos daria alguma possibilidade de aí sim captar recursos e poder ampliar essa proposta. Dentro da academia, que já tem essa massa crítica e que já tem jovens com oportunidade de produzir conhecimento também, para sensibilizar os colegiados. O colegiado não é sensível. Essa experiência em 2012, 2013, 2014, quando a gente implantou, a gente sempre primeiro trabalha muito jovem, prepara muito, antes de colocar ele à frente de alguma situação. E aí a gente preparou quase 1 ano e meio. E aí a gente falou, está na hora de vocês irem para uma reunião de um subcomitê. Levamos 5 jovens, estava na pauta, ouvir o Fórum da Juventude da Baixada Jacarepaguá. Um deles ficou aqui do lado, 2 ficaram aqui e começou a apresentação. Uma pessoa na plenária ali ouviu, depois pediu licença e falou, olha só, eu acho muito interessante o trabalho de vocês, acho que tem aí a sua importância. Agora, o lugar de vocês não é aqui. O lugar de vocês é lá na União Nacional dos Estudantes. O lugar de vocês é lá no movimento estudantil, não sei. Aqui é um espaço formado por instituições que têm CNPJ e que tem aqui um papel
claro, definido por lei para poder fazer. Aí ele olha para mim, e quem falou foi uma professora, tá? Olhou para mim, de uma universidade, olhou para mim e eu falei assim, olha só, eu vou pedir licença aqui o grupo, eu vou sentar lá atrás, que agora é com eles. E aí eu saí. E eles entraram no debate para dizer para aquela senhora e para aquele grupo por que eles acham que o lugar deles é ali sim. Por que eles estavam ali para contribuir com alguma coisa. Então, as nossas estruturas são estruturas que não estão preparadas para compartilhar, para debater. Na verdade, as decisões são muitas elas resolvidas ali atrás, numa sala, num gabinete, e quando ela é apresentada, já tem toda uma articulação para que haja um apoio àquilo que está sendo apresentado. Ela não ouve para poder depois formular, ela formula para submeter e aprovar. Pois é. Então, assim, a gente está aqui, eu estou falando isso, está sendo aqui gravado, vai sendo publicado, e a gente está num momento histórico, eu diria, para todos nós, sociedade de um modo geral, que se nós não entendermos isso, nós vamos delegar a outros que decidam por nós sim, entendeu? Por isso é difícil, assim, desapareceu o recurso, né? O recurso esse ano, logo em janeiro, foram suspensos por 90 dias todos os recursos que apoiavam projetos para o terceiro setor, a sociedade civil, e quando você para 90 dias, o que você quer dizer? Acaba o projeto. Que instituição mantém um corpo técnico durante 90 dias? Não consegue se não tiver dinheiro para reembolsar. E assim vai. São muitos os exemplos que estão aí, que trazem um cenário que não é muito positivo. Por isso, a gente tem que ter algumas estratégias para estruturar, consolidar e aí depois ramificar e ampliar também para participação, eu diria, maior, né? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aqui meus professores queridos por ter me esperado. Eu estava trabalhando, né? Então, meu nome é Maguilane, eu sou estudante de engenharia elétrica aqui do Cefet. Já sou formada pela Estácio, fiz engenharia elétrica com telecom lá. Sou pós-graduada também em gestão de projetos, né? E estou aqui não só como aluna, mas como presidente de uma ONG que eu fundei em 2016, que é Engenhar Brasil. Né? Eu acho que não tenho muito a acrescentar no sentido de perguntar, porque eu quero mais te dar os parabéns, porque eu não conhecia o Instituto, que o professor Salvador ali me apresentou, né? E colocar, na verdade, a nossa organização à disposição. Por quê? A gente trabalha basicamente com estudantes, alguns alunos do Cefet são voluntários nossos, UVA, UFJ, enfim, quase todas as faculdades, acho, do Rio a gente tem voluntário. Né? E é uma dificuldade, o que você falou aí é real, é uma dificuldade muito grande de inserir esse jovem nesse contexto ambiental, social, política, não política partidária, mas política de governo e política para a população mesmo carente, etc. A gente, na organização Engenhar Brasil, a gente não tem patrocínio de ninguém, a gente mesmo que se patrocina, vendendo lá nossas camisetas, nossas canecas, e a gente trabalha com projetos de engenharia, que a gente faz construção, reforma, captação de água de chuva, a gente já tem esse projeto, eficiência energética, enfim, né, a gente trabalha com todos os projetos de engenharia que existe, dentro de um contexto de que a gente não tem a grana, mas a gente vai buscar, vai captar de alguma forma. Né? Hoje a gente tem projeto no Jardim Gramacho, a gente está chegando com uma parceria com o Upgrade Solar no Alemão e no Salgueiro, e está também chegando com uma parceria lá em São Gonçalo, num abrigo de idosos que tem lá, que vive de doação. Né? E eu costumo dizer que assim, eu vim ao mundo para ser voluntário. Eu tenho que trabalhar, obviamente. Né? Eu montei uma empresa, graças a Deus, vivo disso, uma empresa de engenharia elétrica e solar, mas eu gosto muito do que eu faço. Né? Eu te dou os parabéns por esse tempo todo que você está aí no projeto e coloco à disposição uma sala que eu tenho no centro da cidade, se precisar de uma reunião, de alguma coisa do fórum, né? E me coloco à disposição como aluna e como presidente da organização para poder ajudar e somar com vocês. Tá bom?
Então, é assim que vai se construindo mesmo, né? Principalmente, a gente diz que o melhor momento em que a gente tem para fortalecimento de políticas como essa, que eu digo que é uma política, né? Nós temos que construir essa política da solidariedade, essa política do cooperativismo, essa política toda ela se dá principalmente quando as coisas estão muito difíceis, né? Quando o recurso está disponível e todos nós temos acesso, e aí cada um recebe o seu recurso e vai fazer a sua ação, às vezes a gente nem consegue perceber quanto é importante parceria, como é importante. Momentos que nós estamos vivendo, e eu conhecendo uma série de outras ONGs, vendo várias se fechando, né, a gente diz, caramba, que né, tem um textozinho aí que diz que até nas horas mais difíceis a gente tem que dar graças a Deus, né? A gente diz assim, que bom que a gente está passando por esse momento difícil, porque está aparecendo um processo também de solidariedade e de parceria que é fundamental, né? Fundamental. Então, obrigado, e a gente com certeza, a gente vai contar sim com a ajuda aí. Algum aluno, alguma pergunta aí? Pô? Vamos. Dá um pulinho aqui, dá uma fala para gravar aqui a tua fala. Acho que o microfone não chega aí. Como se dará a capacitação? Tá, então, o projeto ele começa, eu diria até a gente falava aqui antes, né, ele já começou, né, essa parceria aqui com o Cefet, ele está na questão oficial da documentação, está em andamento, mas esse momento aqui já é uma declaração de que o Cefet comprou a ideia, está aberto para avançar com isso, e aí então já fez um primeiro momento de convite para um grupo de alunos. Hoje vocês estão aqui, ao finalzinho aqui eu ia fazer uma pergunta a vocês também, né? Então vou antecipar. A pergunta é saber se quem está aqui tem interesse em se aproximar de um projeto como esse. Porque o primeiro momento é isso, é saber se vocês, que seriam os beneficiados diretos pelo projeto, têm interesse. Tendo interesse, aí a gente vai começar a estruturar agora a nossa dinâmica de trabalho, que aí a dinâmica começa com o cadastramento dos alunos, inscrição na plataforma, os alunos passam a ter acesso às videoaulas e logo em seguida a gente faz um encontro de planejamento de todas aquelas etapas que a gente apresentou ali. Então a gente constrói o calendário junto com vocês e junto, lógico, com os professores também que vão estar apoiando e ajudando o andamento do projeto. Então a primeira fase, enquanto a gente, com a instituição, vai organizando o que é necessário, a gente já solta as videoaulas para todo mundo ir assistindo. A gente geralmente dá um prazo para as 6 videoaulas de 15 dias. Ou seja, durante os 15 dias, quase de 2 em 2 dias, eu assisto a videoaula. Ela fica aberta às 6. A gente estava soltando uma de cada vez, mas quem às vezes tem mais tempo pode assistir logo em uma semana as 6 videoaulas. Vamos lá. Então, é isso. A capacitação já à distância, ela já ocorre logo em seguida. E aí a gente começa a fazer, chama o grupo todo para um encontro, e ali naquela reunião ali a gente faz o planejamento para as outras ações também. Ele é não governamental. O Instituto ele não tem mantenedor. Agora, ainda há pouco, eu falava com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Salvador aqui, e, por falar, a gente se conhece só há 30 anos, né? 35, está corrigindo, só tem 35. Eu não queria falar 35, parece que eu sou velho, né? 30 ainda dá, né? É muito jovem. 5 anos de idade a gente estava lá trocando ideia. Mas a gente conheceu na academia lá, nos formamos juntos. E a gente estava aqui falando sobre tempo, né? A gente fala, pô, são só 22 anos sem férias, né? Quem está dentro de uma ONG e que não tem manutenção, corre atrás todo dia.
de recurso, de projetos, de dinheiro.